Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, né, esse vídeo de número 476. É isso mesmo, né? Então, perda do paraíso, a Gênese, capítulo 12. Então, eu vou voltar aqui. Não vou voltar não, vou dar sequência mesmo aqui. Então Kardec continua dizendo assim, no número 18, Kardec ele diz assim, vamos dizer assim, a Gênese mosaica, né? E no entanto, deixa eu voltar aqui. Eu preciso voltar para poder, né? Gênese mosaica. Nós já falamos a respeito dos 6 dias e também agora nós estamos tratando do tema perda do paraíso. Então, nós sabemos que a alegoria é o que não falta, né? A alegoria, fantasia, mas, como nós já dissemos em outros vídeos, tudo necessário naquela época de Moisés. Até porque, como nós já dissemos, aqui, né, na Gênesis mesmo, encontra-se escrito dessa forma. Naquela época, Moisés, ele lidava com centenas de crenças primitivas. Então, foi preciso que Moisés mostrasse aquelas crenças primitivas o poder de Deus. Mas aqui nós estamos tratando da perda do paraíso. Então, tem mais fantasia ainda, tem mais alegoria ainda, né? E que Kardec assim explica. Ela te produzirá espinhos e sarças e te alimentarás com a erva da terra e comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra donde fostes tirado, porque és pó e em pó te tornarás. Então aqui nós estamos tratando na perda do paraíso, quando, né, nós já explicamos nos vídeos anteriores, é uma sequência, quando Adão, subjugado por Eva, ele comeu o fruto, né, comeu lá. Até agora eu acho que ainda não vi esse nome maçã. Mas muitos falam na tal da maçã, mas eu vou falar o fruto. Então, Deus aqui, de certa forma, está tendo uma conversa séria com Adão e está expulsando tanto Adão quanto Eva do jardim do Éden, né? Do paraíso. E está dando um corretivo nele, né? E porque nesse jardim do Éden,
Adão e Eva ali, eles não trabalhavam, eles não faziam nada, eles ficavam ali na ociosidade, né? Só dormindo. Iguais os animais todos, eles dormiam, comiam, né? Eles tinham tudo de graça. Então, Deus tá aplicando um corretivo em Adão e expulsando eles daquele jardim. Então continua assim, ó. E Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, que significa a vida. Olha só para você ver, com todo respeito. Agora que eu fiquei sabendo que esse nome, Eva, significa a vida. Porque ela era a mãe de todos os viventes. Então, passando-se para a questão de número 21, o Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. Engraçado, né? Deus fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. Interessante isso, né? Olha que Deus mais insignificante. Deus preocupado, com todo respeito, que você sabe que isso é um estudo, né? Mas Deus preocupado com os órgãos genitais de Adão e de Eva. Então, Deus ficou com vergonha, vamos dizer assim, de ver os dois nus. Então ele logo providenciou uma roupa para Adão e Eva. Por que isso? Não, que vergonha. Olha que Deus mais... Mas você sabe que isso é mitologia, né? A gente fala desse jeito aqui porque o negócio é muito engraçado, essa alegoria aqui. E é aquilo que eu costumo dizer. Pior que tem gente que acredita nisso. Ah, mas é a evolução dos seres, como o vó costuma dizer, que está aqui presente, né? Todo mundo está certo, meu filho, no nível em que se encontra. É por isso que está essa bagunça. E se a gente tiver que concordar com isso, que eu não concordo, vó concorda, porque está no outro nível evolutivo. Mas eu, no meu nível primitivo, eu não concordo com isso. Então, Deus, olha só, o Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. Olha só que interessante. E disse, eis aí Adão feito um de nós, sabendo o bem e o mal, impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome do seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. Ele disse, Jeová, Elohim, eis aí o homem, foi como um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora, ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida, né? Aqui está o nome aqui, Veata Pen, não sei o que aqui. Nossa, que é isso? Em hebraico? Em aramaico? Eu não entendo de hebraico, aramaico não. Comerá dela e viverá eternamente. Na questão 23,
O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. Tá vendo só? Então, na questão de número 23, o Senhor Deus o fez, sair do jardim de delícias, a fim de que fossem trabalhar no cultivo da terra de onde ele fora tirado. E tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Olha para você ver quanta, vamos dizer assim, com todo respeito, quanta alegoria, quanta mitologia. Agora, veja bem, um dia, um repórter perguntou para o Chico Xavier qual o significado do Velho Testamento e do Novo Testamento. Chico, com toda a sabedoria dele, Chico disse: o Velho Testamento é o ser em processo de evolução rogando a Deus, Quer dizer, pedindo satisfação a Deus, rogando, pedindo, E o Novo Testamento é Deus respondendo a todos aqueles que o questionaram. Então, com relação também a essa matéria aqui, da Gênese, da perda do paraíso, Chico também um dia, no Pinga Fogo, eu não sei se é o Pinga Fogo de 1971 ou de 1972, assista, Pinga Fogo, digita lá, Pinga Fogo com Chico Xavier, 1971 e também 1972, porque tem dois, eles gravaram um Pinga Fogo em 1971 e um em 1972. E Chico trata a respeito dessa questão aqui, devolvendo a resposta a um pastor que na época, um evangélico, pastor, que o interrogou a respeito de Adão e Eva, de Caim, Então, Adão e Eva, de Abel e Caim, É isso mesmo, Então, Chico, com toda a sabedoria dele, ele disse que tudo isso não passa-se de códigos que, com o tempo, de acordo com a nossa evolução, todos nós, devagarinho, de certa forma, iremos decifrando. Porque, de acordo com o nível nosso, principalmente o meu, isso não tem sentido nenhum, mas é o meu nível evolutivo. Agora, a providência divina não ia permitir algo que não fosse útil,
principalmente dentro das obras básicas. Porque nós temos que entender uma coisa, que Hippolyte Léon Denis Riva e o Allan Kardec, além dos mentores espirituais que ele possuía na época, São Luís, Fenelon, Santo Agostinho, Zéfiro e muitos outros. Mas existia um acima de todos esses que revisava tudo que Kardec escrevia e aquilo que os espíritos o ditavam. Quem é ele? Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Mestre, naquele momento da codificação da doutrina dos Espíritos, ele foi o mentor, vamos dizer, o guia espiritual de Hippolyte Léon Denis Rivail. E nada Kardec botava no papel sem antes o Cristo permitir. Eu posso dizer isso, porque eu conheço essa fonte. Se eu não conhecesse, eu não ousaria dizer o que eu estou dizendo aqui, porque isso é muito sério. Então, o próprio Cristo foi o guia espiritual de Hippolyte Léon Denis Rivail, que revisava tudo o que os espíritos ditavam a Kardec. Então, se o Cristo permitiu, até porque Allan Kardec, ele era muito culto. Então, ele sabia o que estava fazendo. E por isso, existe uma certa importância em tudo que dentro das obras básicas se encontra, permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, não estaria aqui não. Nós temos que pensar por esse lado. Ninguém tem o direito de mexer nas 5 obras básicas, nem de retirar e nem de acrescentar. Agora, infelizmente, eu posso dizer a você que no Brasil, principalmente a Federação Espírita Brasileira e muitas outras federações de estados aqui no Brasil, eles têm cortado muitas coisas dentro das obras básicas da doutrina dos Espíritos. Isso eu falo e provo se acaso eu for procurado para dar satisfação perante a justiça. Porque o que eles estão fazendo com as 5 obras básicas, isso é crime. Porque ninguém tem o direito de acrescentar nada e tirar nada das 5 obras básicas. Então tem um porquê que os 6 dias
né, da Bíblia, os 6 dias da criação, aliás, estão aqui, né? A Gênese mosaica, a perda do paraíso. Então, nós temos que raciocinar, refletir. Então, na questão de número 15, né, Kardec diz assim: sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda à primeira vista do que a de Saturno, o deus que devorava pedras. Então, olha só para você ver. Saturno foi um deus, ou melhor, na mitologia, né, nas alegorias, nas fábulas, Saturno era um deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Interrogação. Tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procurarmos o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo. Saturno é a personificação do tempo. Sendo todas as coisas obras do tempo. Ele é o pai de tudo que existe, mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno a devorar pedras é o símbolo, olha só para você ver, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos. Seus filhos, visto que se formaram com o tempo, e quem, segundo essa mesma alegoria, escapa a semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que na linguagem moderna, sem alusão à fábula, então você percebe que tudo não passa-se de mitologia, não passa-se de alegoria, não passa-se de fábulas, né? Sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que, afinal, se deteriorou, ter sido devorada pelo tempo, carcomida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Então, observemos isso para você ver. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces,
boas e más da humanidade, para quem lhe busca o espírito. É um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Então, nós percebemos que além dessas fábulas, além dessas mitologias, existe por detrás de tudo que nós estamos lendo aqui na Perda do Paraíso, existe instruções enormes que, devido à nossa parca evolução, nós ainda não conseguimos compreender, mas que é de extrema importância a evolução. Nós vamos para o próximo vídeo.